2 Timóteo capítulo 3. Você pode falar comigo assim: os últimos dias? Você sabia que nós estamos vivendo nos últimos momentos, nos últimos dias? Aí você fala comigo assim: pastor Eugênio, mas desde a época do apóstolo Pedro, desde a época do apóstolo Paulo já dizia aqui os últimos dias. E inclusive Paulo estava entendendo, como eu acabei de falar agora, que nós estamos vivendo nos últimos momentos. Paulo também entendia isso. E aí? O apóstolo Pedro entendia que era já aqueles dias dele, os últimos dias. Aí praticamente 2000 anos estão se passando, seu Zé. E agora o pastor Eugênio chega aqui na frente, dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias. A pergunta é a seguinte: os últimos dias foi naquela época? Foi quando eu nasci lá em Salinas? Ou os últimos dias é hoje? Então precisamos lembrar o seguinte: a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Faz de conta que o mundo dure mais 100 anos ou mais 1000 anos, algo que eu acho impossível, né? Pelo que está acontecendo. Se daqui 100 anos ou 1000 anos tiver um pregador usando a Bíblia, e esse texto aqui, ele vai dizer: estamos vivendo os últimos. Por isso que o apóstolo Pedro diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de quem? De Deus. Porque Deus é o quê? Longânimo. Eu não tenho o ânimo que Deus tem, nem você tem. Apesar que ele diz lá em Gálatas, para que nós tenhamos este fruto do Espírito, que é a longanimidade. E precisamos de correr atrás dela. Pedir ao Espírito de Deus que nos faça longânimos. Mas eu quero dizer para os irmãos, antes de entrar no texto aqui, que Deus é longânimo, e o desejo de Deus é que todos os homens se convertam. Bom, e eu quero nesse momento agora que você abra aí, e eu quero mostrar para os irmãos o retrato dos últimos dias. O que significa os últimos dias? Onde vai acabar todas as coisas. Antes do arrebatamento da igreja, antes de Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, algumas coisas irão acontecer. E eu gostaria de que nós leiamos com muita paciência agora. Por quê? Nós estamos vivendo uma sociedade onde cada dia que passa a iniquidade o quê? Aumenta. Você já parou para prestar atenção o que significa iniquidade? Daqui a pouco nós vamos ver que a Bíblia diz que por se multiplicar o quê? O que vai acontecer? O que é iniquidade? Nós temos dentro de nós o pecado original. Somos pecadores. Então, Denis, quando se fala que a iniquidade vai aumentar, são as práticas pecaminosas. Está ligado? As práticas pecaminosas. A corrupção, a promiscuidade, os furtos, leis que vão ser aprovadas, que já estão inclusive no Congresso nosso, leis que serão aprovadas e que eu e você iremos gemer, leis que vão contra os preceitos de Deus. E por isso que nós, como igreja de Jesus, nós precisamos de estar preparados, conhecer a Bíblia, para que nós não entremos numa angústia profunda. A Bíblia diz que no final desses dias, que muitos irão apostatar da fé, e que, se possível, Eva, serão enganados quem? Os eleitos de Deus. Graças a Deus, ô Senhor, Tu és bom. Se possível, quer dizer, nós não, né? Se possível, serão enganados os próprios o quê? Eleitos. Então vamos lá com paciência. Fala comigo assim: os últimos dias. Olha então aí, eu vou ler com bastante paciência e você vai acompanhar aí. E em cima aí tem um escrito em negrito: os males e as corrupções dos últimos o quê? Presta atenção, irmãos, aqui é a palavra de Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão o quê? Então os tempos, Maria Clara, você está nova ainda.
Você está vendo algumas coisas acontecendo. Pensa quando você tiver 25 e quando tiver 40, o negócio só vai piorando. Então não fiquemos esperando que a sociedade aí, que vai um presidente, que leis serão feitas para nós vivermos apaziguados, não. E inclusive você que está aqui, porque está gravando, você que me ouve, tem que entender o seguinte: Jesus não nos convidou para segui-lo, e seguir Jesus e ser discípulo de Jesus não significa que nós viveremos uma vida na paz, não. Inclusive a proposta de Jesus é o seguinte: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo o quê? Se negue, tome o quê? A sua cruz. Então a proposta de Jesus para nós que somos seguidores dele, e precisamos de abrir a mente para isso, porque a igreja de hoje, os crentes, estão querendo só, roer chocolate, tomar sorvete. Não estou dizendo que não pode tomar isso, eu estou colocando, usando aqui uma metáfora, dizendo o seguinte: que os crentes não querem passar lutas, não querem ter lutas. E seguir Jesus, precisamos de preparar nossos filhos, precisamos de ensinar a igreja que seguir Jesus é morrer para este mundo, morrer para as coisas deste mundo. E é por isso que aqui diz, o apóstolo Paulo diz: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Você tem de ensinar para Eugênio, Eva. Para que você colocou o nome de Eugênio? Você tem que colocar o nome dele, Eugênio, e honrar a fé daquele menino. E explicar Eugênio lá, Kennedy. Para quem está me ouvindo aí, tem um menino que fala aqui na igreja, Eugênio Kennedy, pequenininho, em homenagem ao pastor Eugênio. Está faltando Giselda agora. Quem está grávida aí, vai colocar o nome de Giselda. Uma irmã em homenagem, foi visitar ontem ela, colocou o nome de Luna. E a outra agora colocou o nome de Melissa, honrando as filhas. Glória a Jesus, seu Zé. Glória a Deus. Bom, você tem que ensinar a Amandinha, Eugênio Kennedy Júnior, neto, bisneto. Você tem de ensinar, Aaron, para Liz, que ela vai viver tempos o quê? Você entendendo, gente? Eu estou brincando aqui para você entendendo o que o texto diz. Pois os homens serão o quê? Olha o retrato do mundo aí, irmãos. Aí é o retrato do mundo. Os homens serão o quê? Egoístas. Falam comigo. Avarentos. Que mais? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Quem? Então quando você vê uma criança aí que bate no pai, um adolescente que bate no pai e bate na mãe, que a Bíblia fala que no final dos tempos, lá em Mateus 24, filhos serão contra pais, pais contra filhos, porque estamos vivendo os últimos momentos, os final dos dias, os últimos dias. Olha o que diz mais aí: desobediente aos pais, ingratos. Irmãos, não, depois eu prego cada detalhe aqui, vamos lá, que a gente fica aqui, irreverentes. Você já viu? Um cara não te respeita não, xinga você palavrão, ou não é? E principalmente quando é um idoso que tem as suas cãs. A Bíblia manda em Levítico ao idoso ficar em pé, respeitando. Na época de Jó, ele se curvava como fosse aquele japonês assim, em respeito ao idoso. Hoje, aí daí da frente, velho, eu sento o pé no C, não é assim? Não tem respeito, irreverente. É este mundo, meu irmão. Você é crente, aí quando vier esse problema todo, você fala assim: Deus, cadê o Senhor? Deus, sou crente, Deus, esse povo me respeita. Deus falou assim: eu avisei para vocês. Vocês ficam aí um bando de crentes só querendo determinar, reivindicar de mim. Fica pensando que é só uma vidinha boa. Tem crente que é tão ousado e irreverente, crente ousado e irreverente, olha que palavra, que ele acha que ele carrega a Bíblia debaixo do braço e que ninguém vai roubar ele na rua escura, não. Fica ligado, crente, não fica ligado. Então desperta, é preciso despertar. São dias difíceis. Olha o que diz mais aí: serão o quê? Ingratos, irreverentes. Ao que fala mais é agora? Desafeiçoados. Quem tem uma tradução diferente aí? O que fala aí? Alguém tem a corrigida?
desafeiçoados. Que mais fala aí? Hã? Não, quem tem a corrigida aí que fala sem afeição natural. Isso aqui dá para pregar lá para os adolescentes, era 2 horas. Se você for trabalhar essa ideia aqui, ó, desafeiçoados, você está vendo que as pessoas estão perdendo a afeição natural? Eu encontrei um cara esses dias, não é que eu tenho preconceito não, sabe? Mas eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Peraí, meu pai do céu. O cara enfiou mais ou menos uma varinha de 30 centímetros aqui no nariz dele aqui, daqui a aqui. Se fosse um índio, tudo bem, mas o cara não é índio não. Não estou sendo preconceituoso. A gente vai perdendo o que as pessoas? A afeição natural. E eu não quero nem fazer a perspectiva física aqui, porque tem questão de cultura também, não é verdade? Nós temos hoje as tribos nas grandes cidades, as tribos, e a gente tem de entender. Mas se a gente for trabalhar a questão psíquica aqui, psicológica, do ser humano, que cada dia mais perde a afeição natural. Isso aqui, irmãos, é o retrato da sociedade que você já está angustiado. Não fica angustiado? Olha o que mais tem aí. Quem está chegando aí, viu? 2 Timóteo capítulo 3. Vamos seguir em frente? Desafeiçoado, implacáveis, que mais? Sem domínio de si, olha agora, cruéis. Sabe o que é uma pessoa cruel? Vingativa, ruim. Aqueles maridos, essa semana eu fiquei sabendo de um homem aí, que desviou do evangelho, e a mulher está doente, ela é cruel, ruim, mal. Sabe, homem ruim, mas Isabel, cruel, maltrata os filhos, maltrata a esposa, mulher difícil, ruim, filhos cruéis. É o retrato da sociedade. A Bíblia diz, no final dos dias, nesses últimos tempos. O que mais diz aí? Traidores, atrevidos. Ô menino atrevido! Minha mãe soltava a orelha da gente na época, né? Não podem falar isso na rádio, não podem falar isso não, porque... que mais? Enfatuados, vamos lá? Mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o quê? O poder. Então eu gostaria que você, se você puder marcar na sua casa, ou então se você pudesse colocar assim lá na parede da sua casa, ao invés de colocar o Salmo 91, pode colocar isso aí. Porque crente gosta de colocar o Salmo 91, né? Ou crentaiada que gosta de Salmo 91. Gente, misericórdia. Coloca esse daí, olha. Aqui está o retrato da sociedade. Os homens serão egoístas. Então quando você encontrar no seu trabalho, na sua família, a pessoa egoísta, você fala assim, bem que a Bíblia está dizendo. Porque quando você estudar a Bíblia aqui, isso vai te dando o quê? Você vai caindo na real. Ah, mas Deus falou comigo isso. Por isso que Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passareis por aflições. Então, mas tem de bom ânimo. E olha, se nós começarmos a olhar demais para o mundo, você que é professor mesmo, né? Antigamente, lá em Salinas, onde eu estudava, o negócio tinha ordem. Hoje os professores não sabem o que fazer. Na escola pública, meu irmão, olha, você que é crente, quando você encontrar um professor de escola pública, ore por ele dobrado. Viu? Quando você encontrar um professor, ore. Se você encontrar um professor que trabalha de manhã, à tarde, à noite, jejue por ele. Meu irmão. E tem uma coisa, se o professor levantar a voz com o menino, tá difícil, irmão. Nós estamos repensando muita coisa, que eu vou parar por aqui, que eu não posso falar algumas coisas aqui não, sabe? Nós estamos enfrentando problema hoje. Há poucos dias um pai falou assim, eu não admito colocar meu filhinho, meu menininho, na cadeira do pensamento. Aí a Giselda falou assim, então eu quero dizer para você, aqui não é o lugar dele não, porque aqui tem cadeirinha do pensamento. Como é a cadeirinha do pensamento? Denis está com 3 anos de idade, aprontando lá essa cadeirinha. Aí pensando aí, até isso não pode mais. Quer dizer, não pode ir fora, aqui pode. Ninguém, eu sou contra a misericórdia de criança, né? Mas os pais hoje, e você não tem cuidado.
Porque até os crentes hoje estão entregando para a igreja educar o filho, não é assim? Solta na igreja lá, Lidiane, tá indo aí mais um, viu? Cuida aí, hein? Cuida aí, Eva, não é assim? Não é assim, dona Fátima? E se chamar atenção, qual foi o diácono aqui que chamou a atenção do meu bebê? Sabe quantos anos o bebê tem? 11. Não é assim? Tá difícil, irmãos. Então eu falei com Giselda, esse negócio de você ter escola, você vai, porque uma coisa que eu não vou admitir é liberar tudo, igual algumas escolas cristãs falam. Liberar tudo não adianta. Não é bater, misericórdia. Nada disso. Mas tem de ter limite. Mas volta para cá, que hoje o negócio está meio... Aqui diz que eles são o quê? Cadê o 3 aqui, gente? Mas olha, você vê, eu quero pular aqui para avarentos. Vocês estão vendo como que os homens são avarentos? Aqui em Montes Claros, não vou citar nome, tem donos de grandes empresas aí, quanto mais tem, querem. Oprime o pobre. Tem empresário aí que paga o cara um salário mínimo. Mas se você fez alguma coisa ali, tem que pagar. Aí, esse dia uma pessoa falou mesmo, pastor Eugênio, eu recebi esse mês 300 e poucos reais. Porque você tem de vender a mercadoria e não tem comissão não. Os homens são assim avarentos, gente, só pensando em dinheiro. O Deus de alguns homens aí, o Deus é mamon, é o dinheiro. Por isso que a Bíblia diz aqui em Timóteo que a raiz, que o amor ao dinheiro é a raiz de quê? Gente, eu estou colocando isso aqui para você que está aqui, para você que me ouve, para que nós preparemos, irmãos. Porque depois você vai reclamar para Deus, mas meu Deus, o mundo está tão difícil. Mas Deus falou que ia estar mesmo. Agora Ele falou que Ele estaria conosco. Falou ou não falou? Deus vai estar conosco. Eu não deixarei vocês sozinhos, sofrerem sozinhos. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação de quê? Do século. Mas não vamos dormir não. Camila está adolescente para a juventude. E a nossa cantorinha também, viu, irmã? São dias difíceis que virão. Se você que é pai hoje está sofrendo porque o mundo está virado de cabeça para baixo, pensa, seu Zé, a netinha do senhor lá que está com alguns meses, então bota o joelho no chão, vamos orar. Meu Deus, não deixa as meninas desviar da tua presença não. Porque os dias... Aí pastor Eugênio, eu vim aqui hoje para receber uma palavra de consolo. O senhor vem colocando esse medo na gente. Não estou aqui colocando síndrome do pânico não, gente. Nós temos uma fé. E Jesus falou que nós passaríamos aflições. E esses homens são aqui implacáveis, irreverentes, desobedientes aos pais. Uma coisa aqui para a gente passar para o próximo texto: ingratos. Pior coisa que existe. Eu quero aproveitar isso aqui. Ensina o teu filho, o teu netinho a ser grato. Quando você for com a sua filha, está quantos anos ela? 17, 18? For no aniversário de alguém, nem se for um presentinho da China de R$1,99, leva um presente. Nós temos que ensinar os filhos isso aí, gente. Sabe, ser grato às pessoas, abençoar as pessoas. Vai no aniversário, olha, eu fico feliz. Esse dia alguém falou, pastor Eugênio, mas tem tanto aniversário na minha família, que eu faço? Eu falei assim, vou te dar uma ideia. Vou te dar uma ideia aqui. No Bretas, você compra 3 par de meia, parece que está em promoção R$3,90. Não tem coisa melhor, Denis. Por favor, o dia que você quiser me dar aniversário, me dá um par de meia. Inclusive eu até gosto de um par de meia do que uma calça ou uma blusa, porque eu sou enjoado com calça e blusa. Pastor enjoado, não é porque tem hora que eu fico. Olha, você pode ver, domingo eu tenho 2 meses que eu prego com a mesma calça e com terno. Está lavando, pastor? De vez em quando eu lavo. É que eu tenho essas manias, quando eu gosto de uma roupa, rapaz. Eu gosto de uma roupa, irmã Domingas, eu não solto a roupa. Até para lavar uma briga, a máquina fica lá pedindo, vem, traz, calma. Eu sou essas manias, peguei essa mania com minha mãe. Então, se você quiser me dá um par de meia. Par de meia, meu irmão, é o melhor presente, dá para rico também. Porque o dia o rico está desesperado lá com raiva da mulher dele, está com problema na empresa, me dá aquela meia lá que aquele crente me deu, ele taca no pé. Tá ligado?
Então nós temos que ser o quê? Agradecer as pessoas. Agradecer as pessoas. Ser generoso. Como que você vai, Eva? Você leva Eugênio Kennedy vai lá e come o salgadinho tudo da festa. Você não leva nem um presente pro menininho lá? Entendeu, irmão? Eu estou ensinando isso para a igreja aqui. Nós temos que ensinar isso, irmão. Temos que ensinar isso para a igreja, ué. É igual tem pastor que fica pedindo oferta no púlpito lá. Eu estou falando com você na sua casa, hein, pastor? Tem pastor que pede oferta na igreja, mas ninguém vê a oferta dele, o miserável. Pastor disse: eu primeiro dá oferta. Fica pedindo oferta na igreja, mas não dá oferta não. Não dá presente a ninguém, Aaron. Tem pastor que não dá presente a ninguém. E fica pedindo ovelha. As ovelhas fazem festa para o pastor, mas o pastor não dá um presente. Eu fiz agora, eu fui numa loja ali, e a mulher já me conhece já, né? Falou assim: quem nasceu lá, pastor? Eu falei: mais uma menina. Essa semana eu fui lá, comprei 2 presentes. Quem nasceu, pastor? 2 meninas, rapaz. Aí eu falei com ela assim: vem cá, não tem como você comprar para mim aí pelo menos uns 15 sapatinhos? Porque nossa igreja eu gosto de dar presente. Aí nós somos 2 pastores. Aí o outro pastor também: você faz isso, o sapatinho é 50? Você faz para nós 25, preço de atacado? Ela morreu de rir. Eu vou dar uma olhadinha para o senhor. Eu compro o ano todo aqui. Eu sou o maior comprador de presente para criança aqui. E eu aprendi com um pastor que me discipulou. Como é que o pastor Eugênio vai na casa de um camarada igual o nenê? Eu vim aqui orar. Ai. Traz um presente. Tem que dar um presente. Outra coisa que eu aprendi: esse dia um irmão me ligou: pastor Eugênio, tem como o senhor nos visitar aqui? Tem. Fica despreocupado que a pizza eu levo. Não, pastor, eu levo a pizza. Você não vai fazer nada aí não. Eu levei a pizza. Só os crentes têm que dar para a gente as coisas, porque o pastor não pode levar. Então tem que ensinar a igreja a ser generosa, porque os homens da sociedade são ruins, são maldosos, só querem receber, não é assim? Então, irmão, e dá para você dar o presente. Meu irmão, por mais humilde que a gente é, nem que você compre uma rapadura, você entendeu? E divida a rapadura em 50 pedaços, sai dando rapadura para todo mundo. Estou falando verdade, porque não é o valor, é a pessoa ter o bom senso de levar para você. Eu estou indo para Taiobeiras domingo, amanhã, depois da manhã, num casamento. Amanhã eu tenho que descer no centro e vou lá comprar um presente, Giana. Não pode. Esse dia um irmão falou comigo, eu estava no lugar, né? Moço, eu não vou naquele aniversário não. Eu falei: por quê? Não é nossa igreja não. Eu estou quebrando, tanto dar presente. Eu falei: não, meu irmão, tem que dar presente, ué. Aí eu dei ideia para ele. Lá no centro, falei com ele: no centro tem uma lojinha da China. Está lá na China. Você compra lá, irmão. Mas você quer dar um presente, né? Compra um presente lá e leva. Ele falou: então eu vou. Fala comigo os últimos dias. Agora volta para você ver aí, 1 Timóteo, capítulo 4. Eu falei que nos últimos dias, que estamos vivendo agora os últimos dias, os homens serão tudo isso aí. Se eu ficasse aqui falando palavra por palavra, nós ficaríamos aqui a noite toda. Ideia para quem quiser pregar um sermão abençoado aí, olha, leia 2 Timóteo capítulo 3 e disserta frase por frase, ou melhor, palavra por palavra. Eu aprendi a pregar, foi assim também. Você pega uma palavra e prega vários sinônimos dela, antônimos e adjetivos, e vai destrinchando a palavra. Você vai longe. Agora, olha em segundo lugar o que acontece nos últimos dias. Versículo 1. Ora, o Espírito afirma o quê? Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos o quê? E a ensinos de... Olha para você ver aí, irmãos. Segundo lugar, os últimos dias serão marcados, primeiro lugar, por uma sociedade totalmente corrompida, onde os homens serão maus, conforme falamos antes. Segundo lugar, os últimos dias serão marcados pela apostasia. Tem um tanto de gente aí fora aí, falando mal da igreja, xingando pastor. É ou não é? É verdade, tem muitos pastores dando mau testemunho e crentes. Mas a Bíblia fala aqui, irmão, que no final dos tempos, muitos o quê? Apostatarão da fé por obedecerem a ensinos de quê? Por isso,
Que em 1 João fala assim, olha, que nós devemos provar os espíritos se procedem de, e veja que os espíritos lá é com letra minúscula, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido entre vós, enganando. Entendeu? Surgiu um camarada aí, por exemplo, que pegava um óleo e passava na barriga das pessoas e tal, e tal, e tal, tal, e tal. E aí um cara foi investigar, um investigador, só que ele é aposentado. O cara batia a mão na barriga da mulher, então do homem aqui, tal. Aí tirava um pedacinho de carne. Está sendo curado da próstata. Descobriu. O safado era praticamente um mágico. Ele já trabalhava com mágica. E ele, enquanto estava aqui, ele entrava, mexia na terra aqui, pegava um pedacinho de carninha e batia na sua barriga. O senhor está tirando do seu útero aqui um câncer. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia, o povo pulava, tal. O investigador estava lá, descobriu. Tem um processo contra ele, foi preso, liberado. São os apóstolos, ou obreiros, apóstolos, bispos fraudulentos, que mercanejam a palavra de Deus. Deus cura ou não cura? Cura, meus irmãos. Ele pode curar. Eu estou dizendo que nós temos que ter cuidado, e por isso muitos vão apostatar da fé por obedecerem a ensino de demônios. Aí fala que proíbe casamento, e pessoas que tem pessoas que estão desviando e caindo num ateísmo terrível contra pastor, contra a igreja. Quando você entra na internet, no YouTube, lá tem um tanto desviados, fala mal da igreja, e eles falam mais, fica falando do sistema, né? Olha, quando eu fazia parte do sistema, oh meu Deus do céu, tudo é sistema. Eu saio da igreja presbiteriana aqui, aí reúne aqui o casalzinho aqui, o casal ali, uns 6 aqui, uns 8 ou 10, começamos a reunir no lugar, daqui a pouco vira o quê? Um sistema. Então a meta deles é falar contra o sistema. Então, precisamos de entender isso, irmãos, e que Deus tem misericórdia de mim e você, porque muitos vão apostatarem da fé. O que é apostatar? Abandonar a fé. Agora vamos lá em Hebreus capítulo 6, dá uma olhadinha para você ver. Hebreus capítulo 6, olha para você ver aí o que diz versículo 4, vamos todos juntos? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram o quê? E provaram o dom celestial e se tornaram o quê? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e que mais? E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o quê? Para o arrependimento. Esse texto é um texto meio polêmico, mas aí fala destes que foram iluminados pelo Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e apostataram. Por isso que naquele dia muitos vão dizer para Jesus: em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos as proezas que fizeram. O que Jesus vai dizer? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Os últimos dias serão marcados por esta apostasia. Eu quero começar a ir para o terceiro aspecto aqui. Precisamos, irmãos, de orar a Deus, ficar firme na palavra. Olha o que você vê, o que diz Hebreus capítulo 13. Olha para você ver. Eu falei capítulo 13 é capítulo 10. Olha para você ver o capítulo 10. Capítulo 10, versículo aí 25, vamos ler todos juntos? Não deixemos de quê? De congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos o quê? E tanto quanto vedes que o dia se... Qual é a ideia aí, irmã Maria? Nós não podemos deixar de congregar. Então não deixa de congregar não. Sabe, tem alguns que estudam na semana. Você está aqui, você que me ouve aí, vá na tua igreja, congregue. Porque, irmãos, nós vamos fortalecendo um ao outro, entendeu? Precisamos estar juntos. Precisamos estar juntos. Nós vivemos uma sociedade hoje
que, na verdade, as pessoas estão depressivas. As pessoas estão tendo as suas neuras, as suas estão tão se isolando cada vez mais, que elas ficam na sua casa lá, em frente ao computador, da internet, e vai se isolando, e Deus nos chamou para estarmos juntos. Eu chego aqui, vejo o Denis, vejo a Amada ali, vejo a Ângela, cumprimento, de repente a gente dá um sorriso um para o outro ali, toma um cafezinho depois, e isso vai fortalecendo um ao outro. O apóstolo Paulo fala que ele chegou em Tessalônica e ele não encontrou Tito lá. Ele não encontrou Tito. E ele fala assim: por eu não ter encontrado Tito, eu tive tristeza sobre tristeza. Já aí ele vai para outro lugar, Tito está lá, e ele então é renovado, porque ele viu Tito. O que significa isso? Significa que nós dependemos um do outro. Aí eu quero para você que é casado, e para você que quer casar, por isso que eu acho maravilhoso o que Eclesiastes fala. Eclesiastes fala: melhor é 2 do que 1. E lá não está falando, irmã Creuza, o texto aqui, de casamento em si. Quando fala assim, olha, é melhor serem 2 do que 1, está falando da dependência que eu tenho de alguém, de um relacionamento interpessoal. Porque se eu cair, o outro o quê? E é uma estratégia que o próprio Jesus colocou para ir de 2 a 2. E é uma estratégia que a gente tem de ter, até como pastor eu aprendi no seminário, que quando eu for fazer uma visita, eu devo ir com minha esposa. E se minha esposa Giselda não puder ir comigo, que eu vá com outro homem, porque tem um bocado de pastor que vai com a mulher dos outros. E é perigoso. Sim. Não pode, gente. Não pode. Aí fala assim, olha, melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro o quê? Vou abrir o coração de vocês aqui, porque eu estou falando de final dos dias, tempos difíceis. De vez em quando eu entro numa depresinha, sabe? É mesmo, pastor? Por isso que eu gosto da Bíblia, porque Jesus não era aquele super-humano. Jesus fala assim, gente, eu estou angustiado. Um pastor falar que, um dia o cara falou comigo, moço, você se expõe demais na frente da igreja. Não, irmão, expõe, vou continuar me expondo, porque os pastores hoje são todos santão, né? Sai em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Então de vez em quando, ô Rogerão, eu entro numa depresinha. Entra, pastor, entra. Ai, vai. Quem me consola é quem? Giselda. E esses dias agora, essa semana, a Giselda entrou também numa probleminha que teve aí, sabe? Aí eu cheguei, não, eu tô contigo e tal. Aí a gente se salmodia um com o outro, tá ligado? Porque eu estou falando aqui que nessa sociedade difícil, nós precisamos de um estar com o outro, ajudando o outro, porque se um cai, levanta. Então de repente, Denis, você tem dias que está meio assim, chateado, aí ela vai te ajudar. Aí faz de conta que ela estava chateada, os dois chateados, zerados os dois. Quem vai ajudar? O cordão que é a terceira dobra a Deus. E a gente não pode, nós precisamos de ser o casal, não é apenas os dois. A terceira dobra, tem uma quarta pessoa, tem uma quinta pessoa, tem uma sexta pessoa. O que é isso, pastor? Amigos, pessoas que possam nos ajudar. É isso, irmãos. Por isso que precisamos de quê? Nesses dias difíceis, voltando para o texto aqui, de apostasia, onde as pessoas estão distanciando de Deus, muitos acabam desistindo da caminhada, porque seguir Jesus é um fascinante projeto de vida, mas seguir Jesus não é fácil não. A porta é estreita, é ou não é? É estreita, larga é o caminho que leva para onde? Para a perdição. É difícil, mas alguns falam assim, sabe uma coisa? Eu estou cansado de seguir Jesus, estou cansado, sabe uma coisa? Cansei. Que eu e você não possamos cansar, que nós continuemos olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Você pode dar glória a Deus? Louvado seja o Senhor, irmãos. Por isso que é bom estar aqui. Daqui a pouco vamos tomar um cafezinho. É cafezinho hoje? Estou propondo, Marcos André, quinta-feira que vem, canjica. Fechado, Fátima? Quinta-feira que vem, quem vai pregar, pastor Marcão. Canjica. Ué. Então, eu estou estudando antropologia.
É uma das disciplinas que eu estou estudando, antropologia agora. E para entender melhor essa questão do ser humano, né? E é interessante a questão de comer. Mas crente gosta de comer, né? Aí eu estou perguntando por que crente gosta de comer. Eu estou estudando antropologia, mas é isso mesmo. Tem que ter comida para o povo de Deus. O povo lá fora, eu falei que Montes Claros é a nação, é a capital das festas, né? Então não vai entrar nessa também, mas Isabel. Vamos quinta-feira fazer canjica, na outra semana, irmã Domingas, a gente faz um arroz com piqui, congelado por aí. E é isso, o povo vem, a gente vai festejando. Por isso que é bom estar junto, não é bom, Fernandão? Um churrasquinho. É, irmão. Eu descobri, Heron, estudando agora antropologia, o cara faz uma pergunta: por que os amigos, depois que sai do trabalho, você trabalha lá, os seus amigos vão para onde? Vai pro botequinho, tá ligado? Um botequinho, tomar uma jurubebinha, uma juruzinha, uma cervejinha. Aí escandalizei, o pastor falou cervejinha. Melhor falar cervejinha do que cervejona. Tá ligado? Eles vão. Eu também, quando eu era do mundo, é assim, eu ia. E ali a gente fica com um violãozinho tocando. Ali eu gostava de comer cari. Cari empanado. Cari empanado. Uma jurubebinha lá e tal. Porque isso é questão que a gente estuda a antropologia do ser humano. O crente, já que alguns escandalizam com a jurubebinha, então vamos tomar cafezinho. Tá ligado? Vamos tomar então um suquinho. Mas eu estou querendo até liberar, Fátima. Semana que vem na outra, irmã Domingos está pronta para fazer um quentãozinho. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Vai lotar de gente aqui, irmão. Vai lotar um quentãozinho. Esse pastor está muito liberal. Irmão. O problema da bandeira de São Pedro, você lembra? Que bandeira é esta que vão levar São João? Irmãos, era gostoso demais aquele negócio. O problema é que acabava aquilo desandando para outras coisas. Mas a festa em si, que acabava também, tem até idolatria, mas a festa em si está expressando, por isso que é bom estudar a questão cultural, antropológica. E os crentes nós podemos fazer, mas com ordem e decência. Por isso nós comemoramos semana retrasada a festa country, não era? É festa de rodeio, coração tá disparado, mas é bom demais. Vamos lá, irmão. Terminando aí, qual o tema nosso? Final dos últimos dias. Para terminar, vamos lá em Mateus capítulo 24. São cinco pontos, eu quero terminar aqui nesse aqui, para a gente tomar o cafezinho nosso. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Olha para você ver aí. Eu tenho que fazer meu exame de vista esse mês das férias agora que eu estou ruim. Olha o que diz. Mateus 24, versículo versículo 10 em diante. Neste tempo, que tempo é esse? Final, né? Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão vai enganar. Por isso que nós falamos aquela hora lá. O que mais? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Para a gente terminar aqui, irmãos, os últimos dias serão marcados também por todo esse contexto de Mateus 24, mas especificamente eu quero repetir isso aqui: o amor se esfriará de quase todos. Quase significa que tem um grupinho ainda, tem um remanescente fiel, e tomara que seja eu e você. E é por isso que nós temos que vigiar e orar, para não entrarmos em tentação e passar para o lado de lá e não ficar do lado do quase. Entendeu? Temos de vigiar. E outra coisa aqui, eu falei e vou repetir. Há 15 anos, vamos colocar 15 anos para lá, não, 15 não, 20 anos para trás, de 20 para lá, havia uma bomba
chamada bomba da desinformação. Hoje nós temos uma bomba. Eu diria, que não tem outra citação, a bomba ID, a bomba da informação demasiada. Inclusive, os psiquiatras, psicólogos aí que estudam a mente humana, estão falando da mente apressada das crianças, não é isso? Criança tem uma mente, sabe? As crianças não estão conseguindo concatenar as ideias, as crianças não estão conseguindo aprender, assimilar nada. Porque a criança fica o dia todo ali no tablet, na internet, e nós como pais, e os pais não estão tendo sabedoria. O que eu quero dizer? E nós temos que ter cuidado também, porque a gente vai ensinar a mente de tanta coisa, tanta informação. Tem pessoas tratando, irmã Isabel. Tem pessoas, tem tanta informação. A internet é um mundo, olha, é um mundo infinito de informações. Aí a pessoa começa a ouvir demais, ver demais imagem e vai encher a cabeça. Daqui a pouco a pessoa está em depressão. E nós temos de vigiar como crentes. Não é que nós vamos ser, irmãos, não vamos viver isolados, não, misericórdia nessa questão da ciência, não. Mas se a gente não tiver... Esses dias eu sentei com uma mãe e nós falamos com ela: você tem de colocar para teu filhinho um negócio chamado rotina. Entendeu? A criança, aí, mas eu tenho que trabalhar. Então, ou você ou seu marido saia do trabalho. Mas você está doido, nós não podemos terminar. Então você vai perder seu filho. Está entendendo? Os filhos hoje, a mãe trabalha o dia todo, o pai trabalha o dia todo. Graças a Deus eu comprei o computador, fico o dia todo no computador. Aí chega na escola, não faz tarefa, não faz nada. Aí sabe, o pai fica com raiva porque sabia que nós trabalhamos. Você sabia que nós somos igual Adão e Eva? Não muda nada. O homem é o mesmo Adãozinho. É Eugênio Adãozinho. É Zé Adãozinho. É Creuza Eva. É assim. Quando a professora fala com a mãe: o seu filho não aprende nada. Essa escola não presta, repreende em nome de Jesus. Essa escola não presta, meu filho, ele é inteligente. Mas ele é inteligente, mas não está fazendo nada. Ela prefere trabalhar o dia todo e deixar a criança com essa mente ansiosa, e quando for futuramente, ela vai pagar um preço alto. Entendeu, irmãos? Eu louvo a Deus, eu falo isso aqui, eu não quero aqui de maneira alguma que jamais saia da minha boca palavras que possam o meu coração achar que eu sou vaidoso quanto a isso. Eu tive o privilégio de Giselda educar Luna e Melissa até a certa idade de 7, 8 anos. E depois Giselda começou a trabalhar na escola aqui. Sabe? Por quê? Um privilégio nós tivemos. E eu quero terminar e dizer o seguinte: por isso, irmãos, é tanta informação, os nossos filhos estão sendo levados aí nessa avalanche de tanta informação. Os nossos filhos estão vendo coisas que eles não poderiam ver. Os nossos filhos estão aprendendo coisas que não é o tempo deles aprenderem. O que fazer então? O que fazer, irmão? Se for possível, fica trabalhando só de manhã, a parte da manhã, e à tarde fica com eles. Uma irmã, esses dias uma mulher falou assim: só se bem então sair do trabalho, porque eu ganho mais do que ele. Eu falei: não tem problema não. Eu também não sou fechado nesse negócio que pastor é o sacerdote, porque tem uma ideia, né? Pastor é o sacerdote, e que pastor é o provedor. Pastor não, gente. O homem é o provedor. Não. Houve uma época que Giselda me ajudou muito. Seu Zé, o homem está desempregado e a mulher tem um emprego lá, ele não pode acomodar, que o homem é acomodado, sabia, né? O homem é terrível. O homem é terrível. Os dois, lá em casa, eu não sou o provedor só, sou eu e Giselda. Agora, o bom seria se a mulher ficasse cuidando da criancinha até a certa idade aí de 8, 10 anos. Meu irmão, eu não estou aqui colocando peso sobre ninguém, mas você pode ver que o problema hoje é com essa questão da mulher querer trabalhar fora. Não sou contra a mulher trabalhar fora, a Giselda trabalha.
que mulher hoje ficar dentro de casa está sendo hoje uma agressão, sabia? Mulherfobia. Mulherofobia. Se você falar, não, eu fico dentro de casa, você não trabalha não, eu tomo conta da casa. O quê? Oh, peraí, o que é isso? E Gisele falou comigo assim: ó, amor, estou pensando em sair do trabalho lá. Eu falei: não, fala o seguinte, o ano que vem tem uma irmã que vai vir para cá de fora, de confiança nossa. Aí você vai lá só de vez em quando. Já trabalhou já esse tempo todo na escola, e a gente que administra, você vai ficar mais light. Você está entendendo, gente? Os pais estão acabando com seus filhos com esse desejo de ganhar dinheiro. E é o seguinte: quanto mais ganha, quer ganhar. Você já viu que o ser humano é difícil? Quanto mais... Meu irmão, não tem limite no ser humano, não. Ele não tem que trabalhar dia e noite para construir a casa. Constrói a casa. Não, agora tem que construir, né? Para a gente comprar mais uma casa. Ele compra outra casa. Enquanto isso, as crianças cresceram já. Agora vai vender as 2 casas para cuidar das crianças que estão perdidas. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus graça. Você que está aqui, você que me ouve aí, pedir a Deus graça. Vamos orar? Nós falamos hoje sobre esse tema. Os últimos dias são dias difíceis. Você que veio aqui, você que me ouve, prepara teu coração, não tenha medo do futuro, porque quem está conosco é o Deus que nos consola, amém? É o Deus que nos sustenta. Mas não fiquemos otimistas demais, pensando que os dias irão ser dias de passividade. Não, Jesus já nos advertiu. Mas mesmo em meio a um mundo difícil, tem condições de viver bem? Tem. Porque o que faz diferença não é uma sociedade que não há problemas. O que faz diferença é você ter Deus no teu coração. Nós temos visto aí países ou famílias estão bem financeiramente, não passam bem de saúde, mas vivem numa tribulação da alma. Não é a sociedade está bem que eu estou bem. Eu só estarei, a sociedade será boa na minha visão quando eu tenho a visão de Deus aqui dentro de mim. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que divide a nossa alma, medula o nosso espírito e nos ensina verdades, nos despertando para que nós que vivemos neste mundo tenhamos sabedoria para viver nele. E eu te peço em nome de Jesus, nos traga, Senhor, essa paz, essa tranquilidade, que não é aí fora o mundo que vai nos dar, mas o Senhor já nos deu. Se há nesse momento aqui alguém, se há alguém que me ouve, vivendo uma situação de tristeza, quem sabe alguém que está querendo abandonar esta caminhada, traga Espírito Santo de volta. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de toda a tribulação, apesar de todo o desespero que vivemos, como que vemos o mundo viver, apesar de tudo isso, o Senhor nos conduz e há um porto seguro. Sabemos que nossa embarcação, o nosso barquinho não está neste mundo à deriva. Nós temos um porto seguro, que é a nossa pátria, que é ver o Senhor. A nossa pátria está nos céus, onde aguardaremos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo, para que nós não saiamos deste propósito, desta caminhada, em nome de Jesus. Amém, amém, gente? Vamos tomar um cafezinho gostoso lá de sábado. Quando me tornei invisível, já não sei em que datas estamos. Nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto. Depois passaram-me para outro menor ainda,
acompanhada das minhas netas. Agora ocupo o anexo, no quintal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites que por ali sopra um ventinho gelado, aumenta mais e mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para mim, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto, antes de terminar a caneca de café. Faço isso para que compreendam que estou triste e para que me venham procurar e me peçam perdão. Mas ninguém vem. No dia seguinte disse-lhes: quando eu morrer, então sim, vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou: estás viva, avó? Rindo. Estive 3 dias a chorar no meu quarto, até que, numa certa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu. Foi então que me convenci de que sou invisível. Uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear ao campo. Fiquei muito feliz. Fazia tanto tempo que não saía. Fui a primeira a levantar, quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos somos mais lentos. Assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, todos entravam e saíam, correndo da casa, atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não estava convidada. Talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam. E eu? Antes beijava os netos, adorava tê-los nos braços como se fossem meus. E até cantava canções de embalar que tinha esquecido. Mas um dia minha neta, que acabava de ter um bebê, me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo a todos. Porque que culpa têm eles de que eu tenha me tornado invisível? A Bíblia diz em Levítico 19:32: diante dos idosos te levantarás, honrarás os seus cabelos brancos, honrarás a face do ancião, e assim estarás temendo teu Deus. E eu sou o Senhor, que agrado dessas coisas. A Bíblia diz em Provérbios 20:29: a glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são as suas cãs, os seus cabelos brancos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. A maneira como você trata os seus pais hoje, os teus filhos estão vendo, e futuramente eles irão tratá-los da maneira como eles viram tratando seus avós. Frases que aprendi na Bíblia. Quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Goza-te com a mulher da tua mocidade. Esta é a paga que você tem nesta vida. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro, se perder a alma? Não amemos de palavras, nem de língua, mas por ações e verdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica longe das discussões e evitarás o pecado, porque o homem colérico atiça a discussão. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Melhor é morar no eirado do que com a mulher rixosa dentro de casa. Toda disciplina no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram disciplinados um fruto pacífico e de justiça. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Quem semeia a injustiça colherá a desgraça. Nunca esqueça dos pequenos começos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser levado por elas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não nos deu do seu Espírito por medida. Creia e verás a glória de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-lhe-á. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e com grande benignidade te atraí. Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. A língua é mundo de iniquidade. A língua é veneno mortífero. A língua é fogo abrasador. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgardes, um dia serás condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.